Money loves me, money needs me, money wants me, and it's always here for me. I am a magnet attracting wealth with ease. Money loves me, money needs me, money wants me, flowing endlessly. Hello, ricas! Sejam bem-vindas ao podcast mais rico do Brasil. A mulher que assiste esse podcast, automaticamente, ao final, já sai mais rica. Eu sou Marina Farias, palestrante e mentora em finanças, host desse podcast, e estou aqui com a minha co-host maravilhosa, minha amiga e parceira, Suiane Carneiro, especialista em crédito e vendas do Rica Pra Sempre. E hoje eu não vou trazer apenas uma convidada. Hoje são duas convidadas. Hoje são duas. E eu estou aqui com uma dupla que é potência pura. De peso. De peso. É ancestralidade, é cultura, é representatividade. Sejam muito bem-vindas, Winnie Scioli e Dani Goy. Oiê! Olá. Casa Origem. Eu tô também É verdade. Winnie da Casa Origem, Dani da Casa Origem. Exato. E a gente vai falar exatamente sobre empreendedorismo, porque essas duas potências que estão aqui estão empreendendo de forma inovadora. E aí eu vou fazer um parêntese aqui para falar sobre inovação. A gente acha que inovação é só tecnologia, mas inovação é quando você faz algo diferente do que todo mundo está fazendo. E é isso que vocês estão fazendo lá na Casa Origem, né? Exatamente. Fala um pouquinho sobre esse projeto que é a Casa Origem. Sempre que a gente fala sobre isso, a gente suspira, né? Tipo, ai, Casa Origem. Passa Porque... por tantas coisas, né? Tantas camadas. Eu acho que inovação, nesse case que eu aprendi muito com o Dani também, é trazer algo novo. Ter uma ideia nova, ter uma criatividade. E a Casa Origem é isso. É um espaço totalmente diferente do que as pessoas esperam de uma casa de beleza e bem-estar. Aqui em Aracaju. É a sua casa de beleza, na verdade, né, Sim, amiga? sim, sim. Verdade. Partiu de muitos incômodos, né? Incômodos de profissionais, incômodos da gente mesmo com o mercado da beleza. E que a gente não encontrava por aí. Então a gente fez... Por que não mudar o mercado, né? E o que é que vocês estão fazendo diferente? Vocês falaram, é um lugar diferente aqui. E o que é diferente? Acho que do início ao fim, primeiro que é uma casa, não é um salão, né? Não é um, sei lá, um prédio convencional, é uma casa já para dar esse aconchego que a gente tanto sentia falta nos outros lugares. Inclusive, Então- belíssimo, tá? É, belíssimo. Realmente Conheçam. é uma experiência. É uma experiência. É uma experiência. Conheçam a Casa Origem. E aí, nessa casa, a gente coloca tudo. A gente tem cuidado com o rosto, Estética, corpo. estética corporal, facial, capilar. Exatamente. Tudo que você precisa em termos de beleza e bem-estar, a gente encontra na Casa Origem. E lá só tem especialistas, né? Cada área tem o seu especialista. E a cliente se sempre super à vontade e também consegue economizar muito tempo, né? Uhum. Eu vou perguntar Vou fazer uma pergunta. Tá bom. Vou começar por mim, né? Eu Vai. sempre vou. A questão é a seguinte, a Casa Origem, eu até então acho que é só para cacheadas. Pelo feed de vocês, pelo Instagram, eu já estive lá. E eu sei que faz unha e tal, mas assim, para cabelo, só faz cacheada. Não. Não. A gente tem também para lisas, a gente só não trabalha com química. Então a gente não faz tá. a parte de química, alisamento, soltura de cachos, a gente também não. Nada que mude a estrutura do fio, né? Nada que muda a estrutura natural do fio. Mas Porque a gente tem um escova, propósito. penteado. Escova, penteado, então Entendi. tudo, né? Então faz Se unha, sentiu cabelo. acolhida agora, né, amiga? Agora sim. Por favor. E eu me senti acolhida também, porque Suiane pode ir lá e fazer produção e fazer tudo. E eu sei que lá vocês são especialistas em cabelos cacheados, crespos, cabelo afro. E durante muito tempo não tinha um lugar pra gente tratar disso, né? Sim, total. Até a gente não tinha nem especialidade no mercado. Então os profissionais não sabiam lidar com esse cabelo. Não tinha produtos no mercado para cabelos com Equipamento. curvatura, não tinha equipamento. Até porque, por exemplo, o meu cabelo é um fio liso, eu vou para qualquer salão. E eu vou ser atendida. Eu faço um Mas é muito progressivo, fácil fazendo encontrar um lugar, exatamente. né, pra cuidar Agora, de você. pra Marina, que é cacheada, que é crespa, pra chegar num lugar especialista, eu postei na minha rede social, inclusive eu trouxe perguntas do público, o pessoal que tava em casa, mandaram perguntas para vocês. E as pessoas, elas não sabiam. Quem não Sim. conhecia a Casa Origem não sabia que existia um salão espaço. aqui em Aracaju, Aham. que é para cacheadas, para crespas, né, especificamente, especialista nisso. E agora estão sabendo. Cara, e é muito bom.
Eu acho que é mais que uma especialidade. O que a gente faz lá é ouvir você de verdade. É ouvir o que você quer, o que você gosta, o que você está buscando. Então, cada cliente chega lá com uma história. A gente atende todas as pessoas. A gente atende desde crianças, a partir dos 4 anos, 5 anos. Até senhorinhas que estão fazendo faculdade aos 70 anos, sabe? É. Então, a gente ouve o cliente. E esse é o nosso maior diferencial. Porque ser especialista, você vai fazer ali a técnica e tá tudo bem. Tem um limite, né? E o respeito, realmente, que precisa. É entender que eu gosto do meu cabelo de um jeito e Marina gosta de outro. Então, a ideia da casa é justamente essa. Acolher as individualidades. Essa é a Incrível. questão. Deixa eu fazer uma pergunta do pessoal de casa, já aproveitando o assunto. Vamos lá. Andresa, ela perguntou: vocês acham que o mercado da beleza ainda subestima o poder de consumo da mulher preta e cacheada? Meu Deus, que pergunta Demais. boa. Acho que eu me arrepiei. Quem foi que perguntou? Andresa. Andresa, obrigada pela sua pergunta. Obrigada, Viu? Você Andresa. arrasou. Demais, demais, demais. Eu fiz um treinamento recentemente e aí eu comentei que eu era especialista em cabelos cacheados. E aí a pessoa virou pra mim e fez: mas nenhuma escova? Aí eu falei: não, eu trabalho há 5 anos com isso e nunca precisei atender uma lisa pra me sustentar de fato, pra me validar de fato. E isso é uma surpresa, porque as pessoas acham que o dinheiro tá apenas na mão de um certo público, né? E quando a gente abre os nossos olhos e abre a nossa cabeça mesmo, a gente vê que não. E eu vou dizer uma coisa, essa pergunta foi excelente. O mercado subestima o poder econômico da mulher preta e cacheada. Mas vou te dizer uma coisa, quem gasta dinheiro no salão Com certeza. é a gente, meu povo. A verdade é essa. Exatamente, com certeza. Porque, digamos assim, eu pago R$300 na progressiva. Quanto é pra trançar o cabelo? Exatamente. E trançar dura muito menos que a progressiva. A gente tem que estar lá, tem que fazer hidratação, faz trança, faz cronograma. Cronograma tá bem fazendo Então vai deixando os rios de dinheiro lá. Então significa que tá todo mundo bem aqui, Eu né? já Com ensinei certeza. todo mundo, tem que botar no planejamento financeiro pra ir lá na Casa da Origem. Inclusive a produção desse cabelo aqui, divas, é Casa Origem, ó. Maravilhoso. Tom Paixão, que é lá da Casa Origem, do time das meninas, maquiagem por Enia. Tô aqui, ó, Belíssima. me achando. Maravilhosa. Então, assim, e eu conheço o Dani há muito tempo, conheço o Ine, acompanho o trabalho. E eu queria fazer uma pergunta relacionada aqui ao tema, ao nome do nosso podcast. Aí, ó, a Luz da Casa Origem. Quando vocês começaram a empreender, vocês se sentiram assim, cara, tô rica pra sempre agora. Comecei a empreender, tô me realizando, tô fazendo uma coisa que eu amo. Precisou de muita coragem. Como que foi isso? Qual foi esse momento que vocês se sentiram ricas pra sempre, assim? Ai, pra mim foi quando a gente montou a Casa Origem, quando a gente viu as pessoas lá trabalhando e todo mundo, assim, unido em prol do mesmo propósito, sabe? De ver todo mundo lá curtindo e criando a casa junto, na verdade, porque todo mundo participou da construção, todo mundo pintou uma parede, todo Ai, que mundo. legal. Foi bem bacana Lixou o mesmo. piso. Lixou o piso. Olha, foi muito legal, assim, esse processo de construir, ver tudo pronto, né? Porque a gente vai fazer 1 ano, dia 27 desse mês. Um ano de casa Então aberta. vai ter alguma coisa, né, pra comemorar. Com certeza. E a gente vai ser convidada, né? Claro. Então, depois dessa, né? Vai ter alguma Com coisa certeza. Assim, só Eu pra constar. fiz um curso na época da pandemia que me mostrou que era ser ricas para sempre, que eu precisava de organização financeira, que eu precisava abrir um MEI. E a minha mentora, que eu não vou dizer quem foi, me começou essa minha educação ali como uma profissional de beleza. E aí, acho que o momento que eu fui rica para sempre foi quando eu fechei o MEI. Minha amiga me perguntou assim: amiga, você tá preparada para dar fim ao seu MEI? Eu falei: estou. Porque agora vamos abrir um LTDA. Eu tenho que fazer nesse momento. Na produção briga. Exatamente. Então, meu momento ricas pra sempre foi virar uma empresária, de fato, né? Eu amei, Meu Deus do céu. Eu amei, Que é o viu? terror de muita gente, né? Assim, Inclusive, eu vou até perguntar aqui, eu não sei se tá na sua pauta de pergunta, mas já aproveitando o gancho, né, que eu vou vender meu peixe. vai. Inclusive, claro. Inclusive, vocês foram com recursos próprios que vocês abriram, pegaram algum empréstimo? Recurso Muito suor próprio? e trabalho. Vocês sabem, né, que existe o Pronamp. Então, a gente sempre teve esse receio de pegar empréstimo, né? Mas Eu juros tive uma abaixinho. criação e tal, então assim, a gente teve esse questionamento também de se fazer, e aí? Não, vamos lá, vamos se jogar, vamos ver no que é que dá e depois a gente tenta ajeitar. E a gente pode perguntar quanto que vocês juntaram, por quanto tempo? Porque acho que é uma curiosidade de muita gente. Muitas mulheres falam, eu vou juntar
primeiro 100 mil, um ano, não sei o quê, pra fazer uma coisa muito grande. Mas foi assim pra vocês? Já que vocês não pagaram empréstimo, como que foi esse processo? E já tem Flávio Augusto também, que já disse que pegou o dinheiro do cheque especial. Você já viu esse vídeo? Ele disse que Não. pegou o dinheiro do cheque especial e abriu a WhatsApp. Falei, que Eu já vi péssimo exemplo. Mas deu certo. Mas é Mas é uma exatamente. exceção, gente. É uma exceção. Como foi pra vocês? Vocês planejaram quanto tempo, juntaram A quanto de gente, dinheiro? a gente não é nenhum exemplo disso, não. Porque a gente começou de um jeito muito assim, né? A gente foi com o que a gente tinha mesmo. A gente acreditou no processo, né? No que a gente ia construir. Com E a cara e com gente coragem. botou tudo que a gente tinha lá, sabe? Então, assim... quando a gente começou, tinha muito medo. E a gente ainda teve um contratempo que quando a gente foi alugar a casa, a gente não contava com o dinheiro que a gente teria que colocar, porque a gente teve que pagar Calção. o calção. Gente, Então, o dinheiro que a gente tinha Toda ali a nossa guardado para poupança foi construir no calção. foi pro calção. Então, foi Peraí. um soco no estômago. você que está em casa assistindo esse podcast, mulher. Sempre quando você for alugar, ou você vai ter um fiador. Peraí, deixa eu botar pro microfone. Ou você vai ter fiador, ou você tem que dar calção. Ninguém mais quer ser fiador de ninguém hoje em dia. Então, você sempre vai ter que ter Esqueçam o fiador. calção. Que vai ser pelo menos uns 3 meses aí de aluguel. Então, já coloca aí no seu planejamento. Se você quer empreender, quer ter um espaço, aprenda com esse podcast. E pra não ter essa surpresa, né? E aí, como foi que vocês... Porque a gente passou um tempão pra achar uma casa, né? A gente saiu de fevereiro, a gente conseguiu achar a casa em abril. Então a gente ficou de fevereiro até abril procurando uma casa. E quando finalmente encontrou, a gente fez, gente, essa casa, tem que ser essa casa. E aí teve a surpresa do calção que tinha que dar. Então a gente ficou, gente vamos lá, apostou vamos. tudo, né? E a gente apostou tudo. E aí, E aí ficou sem grana. E como foi que comprou a cadeira dos... trabalhando. A casa abriu, a gente trabalhou. Enquanto- Foi botando. E Veja, a gente atendia em um outro espaço. Que a gente também pagava o aluguel. É. Então, imagine, a gente tava com 2 despesas e 2 aluguéis. E 2 espaços ao mesmo tempo. Então, o tempo que a gente tava buscando uma outra casa, a gente continuou atendendo, continuou trabalhando. Entendi. Entendeu? E aí, quando a gente fez a mudança, de fato, a gente também continuou trabalhando do jeito Aí que dá. levou o que Entendi. tinha nos estúdios ali primeiro pra Exatamente. continuar atendendo. Exatamente. A gente não trabalhou parou de trabalhar em nenhum estava sendo momento. construída, a gente trabalhou. A gente tem vídeo da manicure fazendo a unha da cliente na varanda. porta enquanto a gente fazia a mudança. As Então, coisas tipo, assim, as tudo clientes iam passando. lá ser atendidas pela gente Caramba. enquanto estava pintando uma parede, sabe? Então foi bem um processo, assim. As clientes puderam um ano mais cheio participar de do processo. histórias, né? Sim, Ai, demais. emoção, né? Tá Isso é. emoções. Inclusive lá no Instagram tem todo o processo da construção. A gente fez diário de obra, então a gente postava assim, ele como foi construído. Então Pois acompanhe. é. Mas se Desce vocês não lá. quiserem sofrer tanto, né? E já que vocês são ME, existe aí o Pronamp, o FAMP, o FGI, com juros menores. Inclusive tem proposta para mulheres com juros reduzidos, para mulheres empreendedoras. Sim. Então, Tem incentivo do Banco do Tem- Nordeste para exatamente. mulheres. A gente vai trazer Banese também tem. Banese, a gente vai trazer esses temas pra cá também. Porque tem carência, né? Isso, 11 meses para começar a pagar. Sempre na Está nossa faltando vida, ricas né? pra sempre. Inclusive, o Pronamp, por exemplo, que tem os juros bem pequenininhos, 0,6 ao mês, Uhum. você tem 11 meses para começar a pagar. Então, Massa. assim, dá tempo de você Perfeito. se Trabalhar, organizar, Com certeza. trabalhar, para É. poder você conseguir começar a pagar as parcelas. Com certeza. Quando vocês pensam no primeiro investimento, assim, o que é que vem à cabeça? Eu não tô falando nem só investimento de dinheiro nesse projeto, mas pode ser tempo, pode ser energia, pode ser de coragem, decisão. Qual foi o primeiro investimento que vocês fizeram nesse projeto? Se não for em dinheiro, eu acho que a gente gestou a Casa Origem, né? Porque foi um processo bem... A gente se doou completamente. E a gente passou várias horas, dias, todos os dias da semana. Pensando como ia ser, planejando, imaginando, planejando, subindo, descendo e criando. E jogando ideias. Então, assim, foi um processo bem... De planejamento de Porque, muito na tempo. verdade, não foi nem tempo. Foi planejamento. A gente fez 48 horas em 24, né? Tipo, a gente fez 2 dias em 24 horas. Porque a gente não teve um tempo pra planejar. Esse sonho já existia dentro de mim e já existia dentro dela. E a gente se encontrou em um momento da vida e decidiu bolar Jogar e tudo jogar pra tudo que tinha, porque a gente acreditava naquilo. E aí a gente não teve um tempo, né? Porque eu tava pra sair de uma casa que eu estava, e aí eu já ia desistir, né? Então, tipo, o Winnie chegou no meu espaço e ela fez, amiga, tem uma salinha aí pra mim, então tem, com certeza. E na hora que ela chegou, eu já falei, ó, já tô saindo, viu? Você tá chegando, mas eu estou indo embora já. Foi a primeira coisa E que ela aí, falou. depois que eu percebi que ela queria o mesmo que eu, que a gente já, né, a gente se conheceu mais, porque a gente já se conhecia há um tempo, mas de longe, assim, no Instagram e tal, né? E aí, ela é maquiadora também, né? Ela não era nem cabeleireira ainda. E aí, quando ela chegou, que eu vi que ela queria o mesmo que eu fiz, velho, vamos tentar, bora.
E aí eu tentei novamente, né, no novo espaço. E aí esse tempo curto de sair de um espaço e montar a Casa Origem foi bem curto mesmo. Quanto tempo? Então a gente teve... 1 ano, 6 meses. Foi 1 ano que foi o processo que ela ficou lá, mas a gente não planejou isso. Ela ficou 1 ano lá trabalhando. né? E aí, no final do ano, mais ou menos, a gente sentou e falou, vamos montar, bora montar. Aí foi quando a gente começou a procurar, em fevereiro. Então foi, tipo, praticamente 3 meses de planejamento, entendeu? Tipo, só ali, que não foi De nem dedicação planejamento, de intensa dedicação, também, é. né? Teve dificuldade para achar Pra os procurar. profissionais que trabalham, que quisessem Fazer parte do time da Casa Origem. exatamente. Cara, muito engraçado isso, porque chegou, tipo assim... Ah, só veio. E existe tempo pra tudo na vida, Sim. né? E aí, eu tenho uma história que, assim, eu montei minha primeira casa de beleza em 2016, quando eu me formei em estética. E aí, eu era maquiadora já desde 2011. E aí, me formei em estética e cosmética em 2016. Montei uma casa de beleza junto com as amigas minhas que se formaram junto comigo. Foi aí que eu cheguei, na primeira vez. É verdade, ela foi cortar o cabelo comigo, na verdade, né? Eu comecei, ela foi fazer a transição, né, amiga? E aí, a gente se conheceu até nessa época. E aí eu tive essa casa de beleza, e aí não deu certo, fui pra outra casa de beleza, não deu certo. Então, eu já esqueci até o que eu tava dizendo, qual era O fio da meada. o fio da meada. Mas tem tempo pra tudo. Ah, sim, tem tempo pra tudo. E aí eu tava fazendo essa mudança de uma casa pra outra e tal. Chegou um momento que eu tinha desistido, e aí foi chegando as pessoas. Então, tipo, chegou minha sócia, que foi a base de tudo. E aí depois chegou uma manicure, que faz minha unha há mais de 10 anos já. Caramba. E aí depois chegou outra, que é amiga dela, que também é maquiadora e manicure. Depois a esteticista, que é Isa, que eu fiz conteúdo pro blog dela de maquiagem, quando eu nem sonhava em ser maquiadora. Caramba. Então, assim, a gente se uniu como se fosse o destino, uniu cada um, sabe? Da gente. Entendi. E a gente se deu super Depois certo, chegou né? o Tom, que já Aí depois chegou o trabalhou. restante do pessoal. Foi Tom, Amy, Nicole. Nicole é da Matu, que ela já tinha uma linha de cosméticos Já também, tinha. Nefertiti, que eu era cliente. Todo mundo chegou assim, se você parar pra ouvir a história de cada um, você fala, ah, entendi porque você tá na Casa Origem. Exato. Porque essa insatisfação, esse incômodo de não caber em lugares tão padrões que a gente passou por toda a nossa vida, que fez com que cada um, na sua vida, ali no seu momento, no seu caminho, se sentisse dessa forma. E nesse momento que a pessoa se sentiu assim, a gente se encontrou ali na Casa Origem. E o que Nani trouxe é muito interessante, porque para vocês foi muito fluido a equipe chegar, mas para muita gente que abre um espaço desse, com várias salas, com vários espaços, porque para vocês que estão assistindo, a Casa Origem é enorme, né? Cabe muita gente, tem muita coisa, muitos... casarão. É um casarão Origem. É. Mas para muita gente, encontrar profissionais para sublocar salas, para acreditar naquele propósito, é um desafio, né? Sim. E para vocês foi bem fluido, isso é inovador. E especialistas, né, também. E bons Exatamente, profissionais, e bons profissionais, E bons profissionais. Mas nessa jornada, teve algum desafio financeiro que vocês passaram no início, que vocês poderiam compartilhar aqui, compartilhar esse aprendizado? Meu Deus, empresa ligando, bora pagar. Só a parte de não ter tido um investimento, né? A gente teve ajuda. Mas a gente não teve Não teve ninguém pra financiar, ninguém né? pra Não teve financiar. Então, não assim, teve, não. mulheres. Sozinha, praticamente, pra Sem botar a cara apoio de tapa nada. mesmo e dizer, vou fazer, já foi um grande desafio financeiro, né? Total. Porque era trabalhando e Porque a gente voltando, fez sem trabalhando saber, e tipo, a voltando. gente fez na certeza de que ia dar certo. Porque a gente acreditava tanto no que a gente tava fazendo, que a gente fez, vai, não tem como dar errado, vamos fazer. E aí Caramba. a gente... Mas aí teve Esse uma jogo- empresa aqui em Aracaju que perdeu a gente. Como é, menina? Que foi o maior desafio financeiro, né? A gente não fez Acho uma que demitiu, a grande reforma, mas a gente foi demitido em uma empresa daqui de Aracaju. Como assim? Por quê? Conta essa história. Eu sou fofoqueira, gente. Eu sou Meu Deus, uma fofoca. Fizemos o orçamento, tá tudo bem. E aí a gente falou lá. O dono da empresa perguntou, de que forma vocês querem pagar? A gente fez, meu Deus, não sabemos. Como assim, né? Porque geralmente já é uma regra, né? A forma de pagamento. Ele deixou em aberto A gente pra só tinha pagar. 3 mil de entrada, lembra? Foi. A gente tinha 3 mil reais pra dar naquela empresa. E a gente, aí ele fez, tá, me dê aqui, E o depois a gente vê serviço como é que quanto? faz. Acho que uns 25 mil. 20 mil Aí por ele aí. fez, que isso aqui, depois a gente Fez vê. de quê? Ai, gente. Ah, É uma coisa pra montar. Ah, cara. tá, É uma coisa pra vai. montar. Ah, tá. Pronto, da reforma. Da reforma, da casa. Sim. E aí foi isso. Foi, e aí ele fez, não, tá, vá, dê essa entrada aqui, depois a gente vê como é que faz o resto. Tá bom. Só que a gente não deixou de pagar, deixando bem claro. Desculpa, bater na mesa. É verdade. Vou chamar, vou não chamar vocês de calma. Não, Fala, ó, agora falou
bote lá. Ele não pagou no tempo que eles A queriam, mas gente ele pagou. pagou, a gente não tinha um cartão para colocar. Isso. Então a gente só tinha como pagar à vista. Mas aí a culpa é dele, deixando bem claro aqui pra Vocês vocês. querem pagar como? Depois a gente vê, né? Depois a Aí gente aí é vê. amigo, né? Exatamente, é no tempo de vocês, não é no tempo dele. E a gente se virou nos 50 Foi. para pagar, mas pagamos. Não Pagamos foi do tempo tudo, dele, tudo, mas tudo, pagamos. Então, E tá tudo certo. Eles só não querem mais fazer serviço. Mas É, precisa Mas é também. comunicação. Também não precisa mais, tá bom. não. eu continuo indicando. Eu continuo indicando. É uma empresa boa, a empresa boa. Claro que eu coisa pela O conta. serviço, É uma empresa boa. o serviço foi feito, foi Foi. feito. E foi muito falar mais feliz. pessoalmente. E eles ajudaram a gente Foram fez ótimos. transporte de coisa, eles fizeram transporte pra gente, eles fizeram Ai, serviço incrível. extra pra gente ainda. Fora do que eles faziam, o trabalho, então foi maravilhoso. incríveis. Foi uma grande ajuda. Mas um beijo pra Obrigada. vocês. Foi uma Obrigada. grande ajuda. É. Se as minhas indicam, a gente indica também. Vou fazer uma pergunta agora de Adriana. Se dinheiro fosse igual ao cabelo cacheado, o que vocês fariam para ele crescer mais rápido? Aproveitando o embalo aqui. E aí, amiga? Meu Deus do céu, chama a lua da cidade. Ai, meu Eu nem Deus. sei. É, porque Na assim, verdade, já muito... vocês estão fazendo, porque esse dinheiro tá crescendo. É igual não, cabelo com cacheado. certeza, com certeza. Se dedicar a fazer o cronograma, de financiamento, de planejamento. Né, Eu acho que estudar financeiro. bastante, né? Acompanhar o teu controle financeiro, né? Que foi mais desafiador pra gente também. Tentar encontrar um modelo de negócio pra, tipo, encaixar como é que ia ser esse controle, né? Tipo, planilha, sistema. Então, depois a gente já começou com um sistema de organização financeira. Então, ele dá todos os dados. Mas a gente tinha muita dificuldade em analisar esses dados. Quais são os dados que a gente precisa analisar, como é que a gente vai fazer, quais são os resultados que a gente quer. Então, acho que ficou isso muito complicado, sabe? Assim, visível. E aí, com o tempo, a gente foi aprendendo. Então, estudar, dar a cara a tapa, Então, assim, seguir Marina Farias, cronograma conteúdo para que ela cabelo queria. Então, cacheado é equiparado a planejamento financeiro. Bom, Exatamente. Vamos lá, Exato. palmas, que elas sabem demais. e até porque Sabem tem que demais. observar, né? Então, cabelo e dinheiro é isso. Você tem que estar sempre analisando, observando, né? Eu não posso Dando deixar lá. atenção, né? Isso, Não é. deixar lá. É. E a gente fala muito sobre autonomia, né, para as mulheres. Sim. Vocês acreditam que esse cuidado com o cabelo, com a mulher, aumenta a autonomia? Porque eu acredito muito que quando a gente aumenta a autoestima da mulher, Com a gente certeza. empodera para que ela consiga lidar com o dinheiro também. Mas eu quero ouvir a percepção de todas vocês aí eu sobre concordo isso. super. Esses dias eu tava com meu cabelo engordurado. E aí eu tava nem Fica da aparecendo na tristinha, rede né? social. Eu tinha uns conteúdos pra gravar, não gravei. Tá, aí fui fazer minha unha, tô aqui com minha unha rosa, bem de pate. O cabelo E aí o cabelo foi pro salão, cheiroso, leva Robinho, um beijo Robinho, que levanta a minha autoestima. Eu sou outra pessoa produzida. É. Até, eu ando triste, assim, feia. Murcha, capenga, quando eu tô desarrumada. Quando Mas é produzida, quando se produz. Parece Autoestima que é você. outra. Não, parece assim. Se você tem um contrato pra fechar, quando você tá arrumada. Meu amor, o contrato já tá fechado. Você fica mais exigente. Também. Eu fico enjoada. A gente fala muito isso lá, A né, gente amiga? fala muito Esteja isso. sempre pronto pra fechar um negócio. Exato. Você não sabe quando é que alguém vai bater na sua porta e dizer, não, peraí, deixa eu passar um batonzinho, deixa eu me arrumar. Ontem eu tava derrotada. E hoje eu falei, vou me arrumar. Eu nem Quando eu vendo. terminei, eu falei assim, meu Deus do céu, eu tô pronta agora pra tudo. E a Casa Origem abriu muitas possibilidades pra gente, né? Então já chegou um monte de gente lá e que já conhece a gente, que viu, que acompanhou a gente no Instagram. Então quando chega lá, é sempre pra fechar negócio. E a gente, meu Deus do céu, já cheguei prontas pra ir. E vocês sentem Uma que as reunião. clientes de vocês também saem de lá com a autoestima mais elevada, mais seguras de si? Por que que eu tô perguntando isso? Muitas vezes, quando eu fui falar de finanças com a mulherada, ela falava assim, vou chamar meu marido. Vou chamar meu irmão, vou chamar meu pai. Porque eu não sei, não é pra mim, eu não sei se eu vou entender. E elas têm muita insegurança. Sim. E aí, a gente precisa levar a autoestima da mulher para que ela tenha mais segurança de si, até para se abrir para falar de planejamento financeiro, de investimento de dinheiro. Vocês sentem que o papel de vocês também dá mais autoestima, dá mais segurança para a mulher, principalmente falando de crespas e cacheadas? Com certeza. certeza. A gente... Durante o atendimento, a gente conversa muito, né? Como eu falei, um dos nossos valores maior é a escutativa. É. É realmente conversar, trocar uma ideia, perguntar É uma sobre a vida terapia dela. também, né? Exatamente. Você já vai. Então, ali terapia. na autoestima, a gente também reforça. Muitas, a grande maioria chegam inseguras, retraídas, e a gente mostra que aquele espaço é para elas se soltarem mesmo. É. Valorizar mesmo a sua individualidade e a sua autoestima, do jeito que for.
E isso vai para todos os caminhos também, para as finanças. Eu também tenho uma questão muito dessa. Eu falo, Dani, finanças não é para mim. Ela é, amiga, é sim. Vai lá, estuda. Aí, agora negócios, ME, empresária, aí, agora como ME. Limitada. Limitada, Então, é limitada. tudo através dessa autoestima, sabe? De Exatamente. se olhar. Eu tenho uma coisa muito que é, tipo, me olhar e falar, poxa, consigo, sabe? E isso eu acho que dá. É isso que, na verdade, que eu tenho como pra trazer para as minhas clientes, que eu quero trazer para elas quando eu faço o cabelo, é dar esse poder quando ela se olha e fala assim, poxa, realmente, posso Não, e mesmo. tem aquela questão seguinte, que eu, inclusive, quero perguntar a vocês. Por exemplo, pessoas com cabelo danificado por química, que tem queda e tal, como é que vocês tratam isso? Porque não é só tratar o cabelo, é tratar também a autoestima da mulher. Total. Com certeza. Cabeludo, A gente tudo recebe muito pessoas que estão com autoestima fragilizada por conta do cabelo, né? Tem muita gente que vai com soltura de cachos, que deu errado. Acontece muito também de Usa cacheadas que química vão... para soltura de cachos, usa química. Usa química. É a mesma química de alisamento, né? A diferença é que ela vai fazer enrolar para fazer um permanente, ou quando é para soltar os cachos, ele só vai passar de uma forma mais leve. E aí seu cacho vai abrir um pouco mais. Entendi. Mas é química da mesma forma, entende? Você ia falar sobre... Pode falar. Não, era o que o Dani tava falando. Mulher conversa. É isso. Mas da autoestima, assim, que vem lá com soltura de cachos, né? Sim. Do cacho Alisamento danificado, alisamento térmico. Tem muitas cacheadas que vão fazer escova em outros lugares e acabam alisando o cabelo por algum motivo. Então, é um trabalho que a gente faz interno e externo. Então, Justamente é um a processo parte de da acompanhamento. escuta, né? Porque Com vocês certeza. estão tratando também a autonomia da mulher, Com certeza. tratando a autoestima dela. E uma das coisas que eu sempre ensino para as minhas clientes é como é que você não tem dinheiro para você. A gente fala Exatamente. sempre O primeiro isso, né? investimento é na gente, né? Tenho dinheiro. Se for para cuidar do cabelo da minha filha, eu tenho dinheiro, mas o meu eu não tenho dinheiro. Com certeza. Nunca dá pra mim, nunca sobra. E, gente, se você trabalha, você tem que colocar no seu planejamento financeiro uma reserva para autocuidado. Pra ir no salão, pra fazer uma maquiagem, pra fazer um cronograma, pra fazer uma hidratação. Porque só de você deitar ali pra receber Você uma já se massagem sente capilar, diferente. lavando o cabelo, É o que a gente bom estava falando agora. Quando a gente está bem vestida, a gente fecha contrato. faz dinheiro. Porque a gente se sente mais potente, né? Porque a gente Exatamente. vê e diz, eu sou capaz de ter o dinheiro que eu quero ter. Exato. E muita gente acha que salão de beleza, que casa de beleza é gasto. Mas a partir dessa conversa aqui, a gente acaba de concluir que é um investimento. Porque você vai se sentir mais segura para fazer mais negócio, para fazer mais dinheiro, para fechar Preparada para contratos. tudo que Preparada vier. pra Você qualquer é a coisa. sua maior empresa. Com certeza. Eu sou a minha maior empresa. Então, se eu não estiver bem, nada funciona. Eu não ganho dinheiro, consequentemente. Então, não pode ser gasto. Né? É investimento. E as pessoas, elas têm que enxergar dessa forma. Porque é como se alimentar mesmo. Você não cuida do seu corpo? Faz parte. Porque você cuida do seu corpo para A a sua imagem é saúde. importante. Você tem que cuidar da sua imagem. Principalmente nós que somos empreendedoras. Tem que estar bem Estamos vestida, lidando tem que estar diretamente, né? tem que estar bem vestida, tem que estar com o cabelo legal, tem que estar perfumada, porque a gente se sente melhor e consequentemente consegue enfrentar os leões, né? E já é comprovado cientificamente, né? Neurociência, né? A estética, ela muda o seu humor. Quando você escuta uma música relaxante, você relaxa. Então, quando você olha no espelho e você se sente bonita, você tem uma potência que é surreal. Mas pra quem tá assistindo e pensando assim, mas eu não tenho dinheiro, é muito caro. É realmente muito caro fazer um tratamento lá na Casa Origem? O que O que você é diria caro pra para essas você? pessoas? A gente sempre pergunta o que é caro. Vamos pra botar você. na régua aí. Vai na régua de Porque cada depende um. do valor que a pessoa vê daquilo, né? É. Se é uma pessoa que não tem vaidade nenhuma, que a pessoa não acha que não é necessário para a vida dela, vai ser caro. Mas se você entende que aquele processo é necessário, que você vai se sentir bem, que vai se sentir melhor, muita gente que sai de lá você vai surpreendida, ganhar. né? O que você vai ganhar além do que você está pagando. Porque o que a gente entrega não é nem somente o serviço, a gente entrega muito mais valor do que aquilo que a gente está fazendo. Então a experiência, né? experiência, a gente é a escuta, é o processo da pessoa sair de lá satisfeita 100%, porque é o nosso objetivo. A gente quer que a cliente saia 100% satisfeita. Então a gente faz um processo de feedback, de perguntar, de escuta, sabe? De acolher. Do início até o fim, antes, durante e depois. Nunca a gente faz, sei lá, vamos botar 4 cortes Uhum. por, sei lá, um dia. Vamos um dizer, dia sai vamos 4 dizer cortes. que a gente sai 4 cortes. Não tem como, não é uma máquina, uma fábrica. Não sai 4 cortes iguais. É impossível. Cada pessoa vai procurar algo diferente. Exato. Uma vai querer um jeito, outra vai querer de outro. A finalização vai ser diferente. Então, tudo isso é levado em consideração. A gente fala muito disso da experiência. Ah, experiência. Mas que experiência? É só
uma coisa bonita, legal aos olhos, ou é realmente uma mudança que acontece de dentro pra fora. Então, o que a gente acredita é essa experiência, essa transformação mesmo de mentalidade, de acreditar, como eu falei com você naquele dia. Marina, é um investimento. É você tá aqui, você tá se cuidando também. Né? E o maior Porque desafio das pessoas é o quê, né? Que as pessoas chegam lá e elas têm pouco acesso ao autoconhecimento. Então, às vezes, você é tão engolido pela vida, sua vida é muito corrida, é muita pressa. Você chega lá na Casa Origem e você tem um momento pra se olhar. Olhar pro seu cabelo, olhar pra sua pele. E aí os profissionais vão te guiar no autoconhecimento, dizer como é que é seu cabelo, como cuidar melhor dele, como cuidar da sua pele. E como é que vocês precificam isso? Porque é um desafio, né? Porque você não pode precificar só pelo produto. Tem o tempo que você investe ali naquela pessoa, o cuidar, a experiência interna e externa tem um custo. Como é que vocês precificam os serviços de vocês? Então, isso tem a questão é a precificação básica, né? Mas além disso, a gente coloca a porcentagem do profissional, todo o tempo que ele vai estar lá de atendimento. Então, a gente calcula o tempo de atendimento para contar com isso também. Por isso que a gente não atende por quantidade, a gente atende mais por qualidade. Então, a gente vê o custo dos produtos, né? O tempo, Esse o horário espaço, marcado. sempre horário marcado. Isso. E a gente preza bem para E assim, horário eu sou marcado. cliente da Casa Origem e a gente falando aqui parece que custa milhões, né? E o preço é justo. Não é acima do mercado. E a experiência é muito acima da curva. E eu vou falar, a gente tava falando sobre autoestima aqui. Primeira vez que eu fui lá, eu já estava acostumada com o volume do meu cabelo, mas não tanto. E as meninas ficavam assim, bota volume nesse cabelo, bota volume. Quando eu saí, a Nani falou, seu cabelo tá lindo, amiga. E eu assim, mas tá muito pra cima. E eu nunca tive um problema de autoestima. Mas quanto mais o meu cabelo tá pra cima, mais a minha potência, mais a minha ancestralidade é reconhecida. E isso foi vocês que foram construindo lá. A primeira vez que eu fui, foi um pouquinho mais de volume. Hoje a gente vai lá, bota a cabeça pra baixo e sacode o cabelo. E todas as vezes a Nani fica, tá lindo seu cabelo, tá lindo seu cabelo. Eu fico, ai, amiga, obrigada. É Tom, né? Tom, eu sou fã, cara. Porque teve uma foto que ela postou da produção de vocês. Vocês fizeram produção dela, aquele ensaio que ela fez. E eu fiz um comentário assim, não dá pra ler a legenda. Ela postou a foto e botou a legenda. Não dá pra ler a legenda. Eu fiquei toda com o cabelo dela. Ela com a ficou produção dela. tão bonita que não dava pra poder ler. Ler a legenda como se a pessoa ficou focada na foto. Melhor tipo de amizade. Tenham esse tipo de amizade, gente. Que bota você pra cima. Que bota importantíssimo. você pra Não, é cima. verdadeira. Ponto. É, Eu também isso não dou, é verdade, porque eu não porque dou elogio também. No dia que eu tô com o cabelo Não alisa murcho, não, ela né? Não, Pra você ver o quanto estava internalizado em você essa questão de, tipo, tem que ter um cabelo mais baixinho, sem volume, né? E E aí aí, quanto a você autoestima vê o vai seu crescendo cabelo mesmo. maior... Não, e quanto as suas características vão se moldando também Isso. com o cabelo. É. Eu fui alisada por a maior parte da minha vida, então eu achava tudo defeituoso. A boca era defeituosa, o queixo era defeituoso, o nariz, a testa. E aí, quando eu deixei o meu cabelo natural, que eu vi que tudo ornava, eu falei, não é Agora eu sou bonita. bonita. É que eu sou bonita, menina. Então, foi outra coisa. O tempo tá aqui correndo, mas eu quero saber se tem mais pergunta do público aí pra Tem gente. sim. Letícia, beleza negra e maquiagem. Qual erro vocês mais veem por aí e que já dava pra aposentar? Gente, Ai, o que é gente. que você acha da próxima vez a gente dar uma arroba dessas pessoas? Muita A pergunta boa. galera é muito É, inteligente. muito criativa. Muito criativa. E aí, maquiadora? Ai, gente, pele cinza, né? Pele cinza, deixar a pessoa branca. Você sai dali, pelo amor de Deus, é o pior erro que existe. Porque antigamente no mercado não tinha produtos, né? Mas hoje em dia o que mais tem é uma gama de marcas criando diversas tonalidades de pele. Então, Não pelo tem amor de Deus, não dá desculpa. pra errar. Não tem Tem desculpa. aquela pelo questão, amor de teve Deus. até uma polêmica, teve uma época que teve aquela polêmica, cor nude. Nude pra quem? Nude de Nude quem, de né? quem? É. Cor Nude de pra pele, Pele, cor de pele. pele. Quantidade de quem? Aí Aí era vai da nude. pele de quem? É. Cara, e eu tinha essa pergunta, vários traumas aqui gatilhados agora. Total. Porque eu ia Bote pra fazer, fora. tirar Vamos ser foto. sua terapia agora. Vai pra fora. Se joga. Estamos aqui para Mas toda vez que eu ia tirar foto de noite, estourava a câmera. O flash. Eu odiava fotos. Porque sempre estourava, eu saía cinza. Pô. Uhum. Eu não Quando tinha base que reflete um flash acertava. com pó, a depender da qualidade do pó, né? Alguns componentes também. A qualidade. Branca. Sempre eu ficava de outra cor. Eu odiava tirar foto. Aí veja uma pessoa que já tinha autoestima bagunçada. Balançada. Toda vez que tirava consigo foto, ver saía. Marina com a autoestima baixa, cara. Mas eu, quando eu era adolescente, meu Deus. eu não consigo. Todo mundo não beijava na boca, faz. arranjava namoradinho na escola. Menos eu. Solteira também. Eu vi um vídeo. Aí depois que eu fiquei Eu vi um vídeo sobre isso. Eu acho que eu lhe compartilhei, mas ela nunca vê o direct, então ela não vai ver. Veja Sobre assim, isso. cara, muda muita coisa, pô.
tem esse tipo de amiga. Mas eu vou ver, amiga. Mas vou não ver tem tudo. esse tipo de amiga que não assiste as coisas que você manda. Que é a solidão da mulher negra, É. né? É. Que é a questão do... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas é. Porque também não é uma pauta que me cabe, né? Mas tem aquela questão eu não imaginava. Mas eu vi Baco do Blues falando que o pessoal dizendo que ele é lindo e não sei o que. Mas eu sempre fui assim. Vocês que mudaram de gosto agora. Que bom. Tem uma Tem música que ele fala isso, tem uma música, eu sou fã dele. Eu sou muito fã uma dele. música que ele fala. É. Mas agora que a gente... Mas enfim, não vou nem entrar nessa pauta, mas o processo de desescravização ainda está acontecendo. Com certeza. Sim. Então, Com certeza. a gente ainda está dentro do Eu tô processo aprendendo todo de fim da escravidão. Então, graças a Deus que a gente está conseguindo colocar o cabelo para cima e bases da nossa cor, mas é algo muito recente. Né? Sim. Algo muito recente. Sim. Então, essa pergunta foi excepcional. Provavelmente foi uma mulher preta que fez a pergunta, né, do erro que vocês mais veem, e que ela não cometa mais esse erro, né? Por favor. Qual dica você pode dar para que a nossa seguidora Letícia, né? Letícia. Ai, gente, Não- testa maquiagens aí, testa base de todos os tons. Tem base mais E nem precisa quente, comprar, tem base gastar de dinheiro, né? Não. Faz que nem Nani, vai na loja. Nas lojas tem aqueles provadores, testa no próprio rosto, Porque muita gente quer testar no braço. Não, é. usa onde você vai usar mesmo. Testa aqui pra Vai ver se o tom comprar tá base certinho. pra usar na mão? Não faz. Exato. Não vai, Base exatamente. Gasta seu tempo lá, adoro. E olha, o maior investimento é na base, viu? Tem que acertar na base. Tem que acertar na base. Eu acertei Odeio. uma baratinha. E é real, se observar alguns podcasts que eu fui com a outra maquiagem. Pra eu ir atrás da Peraí, marca, tá. vai ter a minha cola também. Eu achei incrível, assim, porque, como eu disse, dependendo da maquiagem, eu fico amarela. E o meu tom de pele é rosa. Tá maravilhosa, Eu tenho né? rosa. Tá Aí, linda. Tá não R$10 a acompanha, base. não acompanha. Super É, natural. sério, gente. Mas é Aquela que nem dona da da pele. história e posta É no seu que story. nem da pele negra que fica cinza, você fica amarela, né? Tem gente que acontece muito. A pessoa E fica aqui branquinha, essa você do acaba meu ficando amarela. peito é vermelha também, porque a rosácea, sim. ela desceu, eu acho. Tem base pêssego, tem base amarela, tem base, né? Eu não E sabia. aí- Alaranjada. Pois é. Eu não Até sabia. Oliva, né? diversos Que tons. também Tem é oliva, muito- que tem um fundo mais verde. esverdeado. É porque eu descobri isso recente. O fundo da base. Exatamente. A cor de fundo da base. Que é o subtom. O subtom. E era uma coisa que me chateava Aí isso aí eu muito descobri, mas ainda não entendi. nas maquiadoras. Elas queriam mudar o meu tom de pele. E não tem como, porque eu vou ficar estranha. Não tem como. E aí Você fica elas bota uma querem, roupa né? até Que cada um aqui, seja não você. pode Mas mais, ainda aí assim, não é o não pé. fica. É, Eu não me é, acho é. estranha. Você vê quando eu tô com a maquiagem muito pesada, que às vezes eu comentava com você, falava, eu não gosto do legal. peso da maquiagem, que eu fico amarela. Tem uma ideia muito maravilhosa que eu aprendi, que é o quê? Como é, amiga? O quê? Aquela frase de maquiagem. Não é carimbo. Maquiagem não é Dani carimbo. Dani Góes. Não dá pra carimbar todo mundo igual, não. Porque Tem a gente cada um aprende seu próprio que é só jeitinho. isso, né? Você pega uma máscara, todo mundo faz a mesma maquiagem, o mesmo cílios, Não, a e se mesma vocês olharem os sobrancelha. ensaios que estão lá no meu Instagram, os 2 ensaios de maquiagem Dani Góes. Não é carimbo. Belíssima. Belíssima. Eu vou falar da surra de foto lá desse ensaio. Toda Eu vou maquiagem pra dela. última, acho que é a última pergunta. Né, que eu separei só 4, mas foram mais. Inclusive, posso mandar até pra vocês Por responderem no Instagram de favor, vocês. queremos Manda. sim. Interessante, O né? do Vai marketing. ser massa. Abre aí. Tinha compartilhada. Vai ser lá na Porque casa dele. meus seguidores são os melhores, vocês estão vendo as perguntas, Ei, né? é Rapaz, mesmo, não é de arrasou, qualquer né? jeito, não. A galera bota Arrasou pra lá. Vamos dar nossos arrobas aqui, que o povo já quer saber a base e manda a pergunta aí pra semana que vem. E ela inclusive, ela é cabeleireira, negra, mas ela trabalha só com progressiva. E quando Certo. eu comentei com ela, ela é minha manicure. Inclusive, ela vai assistir isso. Beijo. Ela E, tem e quando... ela é maravilhosa. E quando só não dá ousadia, gente, mas... enfim. pouca. A humilhação. Mas, quando eu comentei que vinha pra cá, ela falou assim, ai, pergunta se vão dar curso. Mas a gente falar do curso, fazer a pergunta dela. Como enfrentar o mercado da química e ter lucro? Rapaz. Como é, Como menina? enfrentar o mercado da química Vocês estão fazendo. Vocês estão enfrentando o mercado dizendo, a gente não vai fazer. que ela Com falou, certeza. não consigo pensar de um jeito que eu aqui no meu salão consiga ganhar dinheiro sem usar química. Ah, minha O mercado filha. já tá mudando, gente. Tem muitos anos. Muita gente Já não quer foi. alisar mais os cabelos. Sim. Muita Existe gente. esse E não movimento de sabe assumir pra os onde cabelos. ir. Pandemia. E não sabe Teve pra onde muito isso ir. também. E ficam perdidas. Tipo, não quero mais alisar o cabelo, não sei cuidar do meu cabelo, como é que eu faço? Porque agora é duas vertentes, né? Aham. Não aliso, não sei cuidar, como é que eu faço? Então, elas estão sedentas. Então, Tem tá que todo mundo descobrir indo lá a pra casa da curvatura origem. também, né? Tem isso também. Sim, e esse Sim. público também, além de estar sedento por cuidado,
eles também têm muita insegurança. É. Porque já sofreram muito. Já sofreram em muitos salões da química, de às vezes não querer, mas ser empurrado, ser Vou obrigado dar um a botox alisar. aqui, aí o botox alisa. Botox Sim. É pra pra hidratar e que alisa. não existe, Não porque existe. é química também. Então, assim, essas pessoas estão aí só esperando. Então, Ellen, mulher, acorde pra vida. Tem mais Cancela, pelo amor de tem Deus, muito mercado. Tem muito mercado. Lá aqui na em Casa Aracaju. Origem, viu? Aproveite, passe lá. E Ela o quer Brasil fazer inteiro, agora mulher, é se a parte joga. que eu vou comentar com vocês aqui, porque o Estúdio Glow Up, que é o que me patrocina também, um beijo Robinho de novo, novamente, Isaac. Os meninos são maravilhosos, eles têm um salão de beleza, que eu frequento há uns 5 anos, eles são ótimos na química, porém ele sentiu a necessidade também de começar a atender esse público e falou, Com certeza. quando é que eles vão dar curso? Eu sou fã do trabalho das Ou meninas. seja, Massa. todo mundo tá querendo saber desse curso da Casa Origem. E aí, dona Iniciante? Quando Vamos terá passar, curso? vamos ganhar. Então, Meu uma Deus curiosidade do céu. rapidinho antes de você falar. Vai profissional de salão aqui perto. Tá? Uma curiosidade da Casa Origem é essa, né? Que tudo a gente precisa monetizar. Então, tudo. Então, se rolar essa oportunidade de curso, né? De todos os profissionais, curso de estética, curso de unha, o que eles quiserem lá botar. Então, gente nosso planejamento é esse. A gente quer ter esse curso online, a gente quer curso presencial, vamos ter oficina de caixas futuramente, né? Ai, quero Em muito. breve. acho Lá a incrível. casa também é um local de evento, né? E cultura. Então, vai ter. verdade. A pessoa também pode alugar espaço para dar seus cursos, workshops, palestras. Lá na Casa Lá Origem. na Casa Isso. Origem. Inclusive, Vai eu ter fui pra lançamento um de samba livro lá. Ah, Tem- Não é apenas um espaço de Foi um beleza, evento né? beneficente. A gente É. reuniu produtos de cuidados pessoais Isso, para a pra casa e a casa. Associação de Adultos com Câncer lá no bairro Sim, do no Inácio Inácio mesmo. Barbosa. E aí foi Foi muito maravilhoso. bom. Pera Foi aí, incrível. Foi bem eficiente. Foi. E aí, foi um samba. Isso. Consequentemente, vamos reverter aqui, né? Em negócios. Em negócios. Eu pensei a mesma coisa, eu falo a mesma coisa, diga. Que é um samba, originalmente, o maior público, na verdade, é negro, né? E de mulheres, E de que mulheres, apareceu lá, que tava é. lá. Ou Tinha seja, todos o os evento tipos. Tinha foi... até criança. não Até foi? criança. É. O evento foi... Lotou. Lotou. A frente, o fundo. Foi. Foi uma banda maravilhosa de mulheres, inclusive tocando. Ah, banda de mulheres ainda. Foi. De samba, mulheres. Ai, incrível. Exatamente. E Outros nunca- empreendedores também, outras foi marcas. beneficente, mas todo aquele público passou a conhecer. Então, eventos é uma excelente Quem não estratégia de conhecia foi negócio, convidado gente. por outra pessoa, Sim. acabou conhecendo e, consequentemente, conhecendo. virou cliente. Com certeza. Então, é uma forma de prospectar as pessoas. Uma baita Com certeza, estratégia de a gente, negócio. a gente atira todos os lados, né? Então a gente, assim, a gente Estratégia quer incrível, aparecer, gente. então a gente quer ser vistas, né, amiga? Então a gente, vamos fazer um evento. O marketing Vamos fazer um de vocês, curso. ó. Na verdade, a gente quer colocar a Casa Origem na cabeça das pessoas. É. Independente da forma, com o cabelo, com cuidado, serviço, com evento, com curso. A gente quer mostrar isso. Exato. Trazer essa ideia para as Isso pessoas. liga super com a pergunta de Ellen quando ela fala como é que vocês enfrentam o mercado. É justamente assim. A gente pensou, poxa, será que o mercado vai nos aceitar? Não. Vamos mudar o mercado, meu amor. Não Entendeu? espere o mercado, Não não. espere o mercado se adaptar a você. Vamos adaptar o mercado. Vamos chegar ao mercado ali e transformar. Eu dou curso Vamos de construir. vendas. E assim, a forma de prospecção de vocês é incrível. Incrível. Eu achei show de bola, porque vocês vão... Eu falo sempre, né, Marina? Todo mundo é cliente. Prospecte o tempo todo. Fale do que você faz o tempo inteiro. Então, se vocês respiram a Casa Origem, não tem como ela não ser conhecida. Não tem como alguém, principalmente uma cacheada, não saber que existe. É, com certeza. Vocês cresceram muito no último ano. E Só teve esse ano, um ano. só tem tudo isso que a gente tá falando aqui aconteceu em um ano. Já teve pois samba, é, beneficente, muito curso. Inclusive, foi, ela Já sacou. teve medicina do Foi, né? cacau, Foi uma do parceira cacau nossa. lá, Medicina feita de do medicina do cacau. Gente, Sim. contem Teve a oficina de arte. Teve a oficina também, de arte, Artes do Marissa, Negro. é. Tem muitos Sério? eventos lá, enfim. Mas crescer muito rápido também exige um nível de gestão, de aprendizado de gestão muito rápido. Vocês sentiram essa pressão no processo? Claro. O tempo todo. O Todos tempo os todo. dias, a todo momento, a cada segundo, a cada E o respiro. que é que vocês podem dizer para as nossas inscritas aqui no canal, no YouTube e no Spotify, que estamos lá também, tá, meu amor? para que elas também possam crescer muito rápido, assim como vocês, assim como a Casa Origem. Mas o que é que de aprendizado, o que é que dica que vocês podem dizer? Cara, cresçam, mas façam assim, tentem fazer Sim. isso, o que é que vocês podem contribuir?
pra elas, assim? Acho que é paciência, viu? Paciência pra dar tempo ao tempo também. Porque eu acho que tudo tem um tempo certo pra acontecer as coisas. Então não dá pra engolir tudo de uma vez só. Cada desafio que vai chegando é um aprendizado. Então, se a gente for se sentir derrubada por cada desafio que aparece, a gente não consegue fazer nada. Então, chegou um desafio, opa, vamos aqui resolver. Chegou um desafio, vamos aqui resolver. E eu acho que é o pensamento sempre na solução. Pra tudo tem solução, gente. Só não tem pra o final da vida, né? Verdade. Mas tudo tem solução. Então, é parar, botar a cabecinha no lugar, se cuidar também, né? Eu acho que a gente precisa estar com a mentezinha no lugar. Então, isso fortalece muito. E acreditar no que você está fazendo. Eu acho que isso é o mais importante. Porque quando você acredita, você enxerga mais solução do que problema. E outra, Exato, as Felipe. pessoas não adiantam o quanto o externo possa. Se você acredita naquilo, vai dar certo. Já como deu Dani- certo. É na como o Dani verdade. falou no início. Quando a gente parou pra pensar na casa, a gente pensou, o que é que pode dar de errado? Nada. Acredita na proposta, a gente acredita Vocês no seriam nosso seus Acredita nas serviço. pessoas que A estão gente lá. seria, somos as nossas Exatamente, clientes. esses são os clientes. Então, assim, o que é que pode dar de errado? Claro que tem desafios no Sim. caminho, isso é óbvio, a gente Muitos. fica louca de vez em quando. É. Mas acreditar mesmo naquele sonho que todo mundo poderia dizer que seria, é possível, abrir uma casa de beleza para cabelo cacheado. Nunca. É. E juntar um modelo de negócio, ter um salão, ter o espaço para outras empresas crescerem também, que é um modelo de negócio totalmente diferenciado, que é a nossa casa. Nunca vai dar certo. Cobre porcentagem, vocês vão ficar mais ricas, mas a ideia não é a gente ficar rica. Claro que também. Também. Mas não primeiro. a gente isso, essa é a quer prioridade. trazer essa independência mesmo para as outras pessoas pessoas. que estão lá dentro com a gente. E talvez, se Transformar fosse em a vida, se 2020, vocês iam passar, ia demorar um pouco mais. Mas a pandemia trouxe várias coisas, inclusive Sim. as pessoas assumirem os cachos na Total. época da Sim, pandemia. exatamente. Muita gente foi. Muita gente. Aproveitou pra fazer transição. Aproveitou, Total. a já estava dentro de casa mesmo, já tava doido pra fazer, mas aí já estava em casa, Total. ninguém ali ver mesmo. Então, Porque o processo de transição é bem difícil, é né? bem difícil. É muito difícil. Você fica com 2 texturas de cabelo, a autoestima fica bem baixa, então, realmente. Eu e aí vivi faz o Big Shop, né? isso. Ah, eu tô entendida. Sim. Entendida, eu tô entendida. Mas aí recebe muita cliente lá que tá na transição. E, Muita. e essa é a parte mais dolorosa, eu acho, que é a questão da transição. Com certeza. Porque Eu passei por isso também, é a parte mais dolorosa. Por isso que eu digo que a gente não entrega só o serviço de corte ou o serviço de tratamento. A gente conversa, a gente orienta, a gente E ensina. outra, Então, você tem que chegar ensinar. num salão onde você quer ser cacheada, né? E aí você chega no salão, aí você vê assim, ó, cabelos belíssimos como os dela. Inspira, né? Você se inspira, você toma coragem, você é encorajado porque você tá vendo como fica bonito. A gente ouviu isso de uma cliente, ela ficou uns 10 minutos sentada ali na recepção, e ela falou, quando a gente chamou, vamos lá, Marcela, tal, beijo, Marcela. Aí ela falou assim, não preciso mais fazer o serviço, não, porque só de ficar aqui sentada em 5 minutos, eu já vi tanta gente bonita passar, tanto cabelo bonito passar, que eu já tô me sentindo melhor ainda. Quando terminar o serviço de parto. Sensacional. Então é esse incentivo mesmo, sabe? Mostrar que você pode sim ter o cabelo crespo, cacheado, pode usar um penteado, pode ter franja, Sim, e pode ser colorido. E pode ser profissional em qualquer área de cabelo cacheado. Porque lá a gente recebe advogada, médica, e a gente sabe que tem um preconceito nas profissões, né? psicóloga. A gente Aham. recebe muito essas clientes que chegam assim, tipo, não, Quando eu trabalhei pediram no pra eu banco, alisar meu cabelo. Pediram pra usar meu cabelo. E a gente, peraí que eu vou dar mais volume aqui, viu? Sério? É sério. Assim mesmo, assim. Total. Não. Assim, né, cara de pau. Foi o seguinte, eu era gerente na época, eu era estagiária na época e sonhava ser gerente. E aí uma gerente chegou pra mim e falou, você quer ser gerente? Você quer ser promovida? Falei, quero, meu sonho. Ela falou, então eu vou comprar uma prancha pra você. Eu falei, não, prancha de alisar o cabelo. Eu falei, não, eu tenho como, eu tenho cartão, eu posso comprar a prancha. Quando eu saí da agência, eu fui lá comprar a prancha, comecei a ir de cabelo liso, alisei cabelo, selagem, pra virar gerente. E na época eu não entendia. Eu fiquei grata. Falei, obrigada. Muito o melhor obrigada. conselho da porque minha você me vida. deu conselho pra virar gerente. Hoje eu entendo o quanto isso foi racista. Total. Mas na época eu fiquei muito obrigada, porque você me deu a dica pra eu ser promovida. Porque eu não tinha E essa você consciência realmente que eu tenho foi. hoje. Mas fui pela minha competência. Eu não sei se Sim. o cabelo liso ou cacheado seria. Não, mas talvez fui. até a pessoa que lhe deu o conselho Também nem consciente. tinha noção que estava sendo racista, Sim. né? Não foi uma coisa, às vezes, de maldade. Foi falta de consciência, eu não tinha, ela também não tinha. A cultura é essa. Se até quando? Porque até hoje, se você for numa agência bancária, você não encontra pessoas Tem muitos cabelo lugares branco e ainda. pretas. No Muito máximo, difícil. num banco
que seja concurso. Sim. Num banco que você é contratado particular, você não encontra, né? Mas eu achei muito importante vocês trazerem, quando eu pedi para falar o conselho, né, para as empreendedoras, trazerem um bastidor. Sim, teve desafio pra caramba, a gente enlouquece Demais. direto. Porque quando a gente entra no Instagram de vocês, da Casa Origem, no meu, no de Nani, Lindas. só sucesso, Não, todo é. mundo plena, maquiada, ensaio profissional, né? É. Mas sim, tem um bastidor que é desafiador, sim. A gente acredita no propósito, mas no bastidor é difícil. Daria um Inclusive, filme. Dá um filme. Daria um filme. Um conselho para empreendedoras também: tem um capital de giro, viu, gente? Pelo amor de Deus. Sim. Porque empreender é isso. Tem momentos que você tá bem, tem momentos que você tá mal, tem momentos que tudo vai dar certo, tem momentos que acontecem muitos imprevistos financeiros e um capital de giro salva. E se não tiver, já sabe, fala comigo, Suene Carneiro. E eu libero o crédito pra Eu vou vocês. explicar rapidinho, aproveitar esse momento para explicar o que é capital de giro, né? Porque Importante. o óbvio precisa ser dito, nem todo Sim, mundo verdade, sabe. verdade, O verdade. que é capital de giro? É você ter o dinheiro do caixa para sua empresa girar, funcionar, pagar todas as contas de pelo menos 3 meses. Vou repetir. Capital de giro é o dinheiro que você precisa para manter a sua empresa funcionando, independente de vender, por pelo menos 3 meses. O ideal é 6 meses. Mas eu sei que eu tô no Brasil e a vida real não é fácil assim. Não dá. Mas pelo menos 3 meses de capital de giro. Com certeza isso torna a vida mais leve, né? E o Porque as problema empresas é precisam 11 analisar. meses Consegue de dormir um pouco carência. mais tranquilo. Lembrando aqui. Lembrando 11 meses pra você respirar e começar a pagar. Outra coisa Terminando importante aqui, que vocês falaram. Eu não perco a oportunidade. Vamos conversar depois desse podcast. Ei, aí agora tem uma, não sei se, né, uma pergunta de lá pra cá, daqui pra lá. Eu vejo que muita gente faz isso em Aracaju, no mercado, que é assim, né? Você pega um empréstimo, você esquece que o empréstimo existe, né? E aí você usa, eu vejo muita gente fazendo isso. Deus. Muito Não, comerciante eu que se fecha as sei, portas. gente. Conselho. E dá conselho. É. E aí esquece, né? E aí vai. Quando vê, tem muito rico endividado aí, né? Com certeza. Muito. Olha, já aconteceu, assim, várias vezes, de pegarem empréstimo e viajar, Sumir. entendeu? E, não, e Tem mesmo. continuar com a Viajar com empresa dinheiro, aqui né? e pegar o dinheiro em vez de investir na Mas, empresa. gente, Mas eu acho Tem cartão de importante crédito, né? conversar sobre isso. Tem o crédito lá, tipo, o limite no cartão. Ai, eu tenho que eu acho um absurdo. Como é que você ganha R$2.000 e não é sério, tem um limite de 12 mil. Mas eu acho importante a gente conversar sobre isso. Porque, veja, as meninas disseram, a gente tava apertada, trabalhando e não sei o quê, mas a gente foi lá e pagou o cara que disse Com pagar as contas, mas certeza. pagou. Mas, porque eu fiz uma história essa semana falando sobre a lei do retorno, né? Que a gente tava conversando. Sim. E a pessoa acha que ela vai dar um golpe no banco, que ela vai dar um golpe em alguém, que ela vai dar um golpe na empresa e tudo vai dar certo. Não vai. Você pode até, não paguei o empréstimo, tô feliz porque dei o golpe em alguém. O karma O tombo vem. vai vir em Vai ser alguma mais alto. hora e vai ser mais alto. Então, assim, tem educador financeiro que fala, não, eu vou lhe ensinar como pegar um empréstimo e não pagar. Oxe, Mas Educador. acontece. pelo amor Ninguém de é Deus, educador. gente, pelo amor de Deus, não me queima, não. Pra entrar judicial com a dívida e não ter que pagar aquela dívida a mais. Várias pessoas. Gente, na minha cabeça junta dinheiro, faz um acordo à vista, você vai ter 90% de desconto se fizer um acordo à vista, mas vai lá e paga. Mas o meu nome já saiu, né? Porque já tem essa, né? Depois de Sim. 5 anos o nome limpa. Né? Limpou o E nome. aí? Mas Não é assim no mesmo. SPC. Mas no histórico do banco, tá lá. Não, tá Porque no se eu passeio, pedir- meu amor. Se eu pedir o dinheiro emprestado à Nani, ela pode até perdoar, mas ela não me empresta mais. O banco vai emprestar 100 mil reais? Não vai. Então, Tá marcado pra é sempre. importante a gente falar sobre isso, porque no Brasil tem essa cultura de vou pegar o dinheiro, vou estourar, não vou pagar, vou sumir. E tem gente que faz isso. E dá certo. Depende Inclusive, do a ponto gente de não, vista. e a gente não pediu empréstimo justamente porque faltava esse conhecimento nosso de tipo, como é que a gente vai gerenciar esse empréstimo? E se der errado? E se não sei, tipo, na questão, sabe, de administração Sim, financeira. Até Então a gente porque fez, você já olha, pega vamos o empréstimo garantir com o que a gente sabe planejamento, né? fazer. Então vamos garantir o que a gente sabe fazer, que é levantar dinheiro com o que a gente sabe fazer. Então, Suor e e vamos trabalho. nessa. E foi o que a gente fez. E graças a Deus deu tudo certo, né? Graças Tá a dando Deus. certo. Tá dando super certo. Mas E quem assim, puder, por favor, se É. planeje, junto uma grana, peça Uhum. empréstimo. Eu sou Vai ter menos dor correspondente de cabeça. bancária e realmente acontece, eu sei. E outra, não é só o banco que cobra, não. Eu ligo pro cliente cobrando também. Porque eu não vou me queimar com os Por meus causa. parceiros bancários por causa de ninguém. Ó, a gente já tá caminhando pro fim. Eu vou mais 3 horas. Perguntas que Vamos vocês achar querem outro parte tema. 2. Tem mais pergunta do público aí? Não, eu só trouxe essas. Começaram. Teve mais. Então, se você quiser, por favor, vou no meio do podcast, antes de finalizar,
Diga seu arroba, vou dar os arrobas aqui antes de finalizar. @Nani, NANNY.carneiro. Mas se procurar Suene Carneiro também acha. Por favor, o Instagram primeiro da Casa Origem e o pessoal de Meu vocês. Deus. O Instagram da Casa Origem é a Casa Origem. Simples assim. E o meu é o Winnie Senhora. Se eu for soletrar, meu Deus do céu. Soletre, vai. WINNEACIO, 2 L's, I. Se você botar o Winnie, o W, lá já vai achar. E eu achando que o meu já tá. Não, mulher. O meu é Dani. simples, é Dani com 2 Is e um Góis com E. Dani Góis. Então, acompanhem aqui que vai vir muito mais conteúdo. Vocês mandaram perguntas incríveis. Agora, a cada podcast, Nani vai abrir caixinha lá para vocês trazerem sempre mais perguntas. Mas antes de encerrar, obviamente, eu não podia deixar de pedir para vocês uma mensagem, assim. Eu acho que esse papo, ele foi muito leve, muito gostoso, Foi muito incrível mesmo. fluido, assim como é a Casa Origem, assim como é a Ricas para Sempre, assim como é a nossa parceria, que flui, parceiras aqui do podcast desde sempre. Então, a gente só tem a agradecer. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem nessa energia, né? De positividade, de motivação, de inspiração, para que as mulheres também acreditem nelas, no propósito delas, assim como vocês acreditaram. O que é que vocês poderiam dizer para elas? Então, né, eu tenho pra dizer assim, acredite no que você sonha, né? Tipo, acredite de verdade naquilo que você quer fazer. E aí não tem erro, vai dar resultado. Então, não espere ouvir os outros, não espere ter sua proposta validada. Acredite em si mesmo, sabe? Trabalhe mesmo em você e acredite no que você quer. E eu acho que isso vai dar super certo. Show. Acho que a minha mensagem é dedicação. Além de acreditar, é não esperar, realmente. Porque não vai chegar, não vai cair do céu. Vai ter um momento certo. Então, enquanto reza, vá fazendo. Entendeu? Esse é o meu conselho. Porque precisa da sua energia, precisa da sua doação, precisa da sua força, Coragem. da sua fé, da sua coragem, sabe? De acreditar mesmo e ir. Porque todo mundo vai dizer que vai dar errado. E isso aí vai ser sempre. Mesmo no início, no meio, no fim. Vai ter sempre alguém pra dizer que não vai. E enquanto você tiver isso no seu coração como uma verdade, vai sim. Então acredita e se dedica, mulher, porque vai dar certo. E normalmente são as pessoas próximas que acham que não vai dar certo. Sim. Porque elas têm medo, né? Elas não têm coragem de ir. Exatamente. E aí não quer que você vá. Quem acredita mais no seu propósito são as pessoas que não lhe conhecem. Ai. Triste. Ó, eu sou privilegiada. Eu acho que as pessoas ao meu redor acreditam muito, mas eu sei que isso é um privilégio. Sim, é um privilégio. Eu sei que isso é um privilégio. O que eu pedi a mensagem, e aí pra gente encerrar, o que é ser rica pra sempre pra vocês? Tem 2 palavras que eu amo na minha vida. E a primeira é ser suficiente. Uau. Acabou. Ah, não. Aí agora você explique, por favor. E aí, não dá. Vou ter que abrir outro podcast. Mas é uma mensagem que eu recebi pra mim. E aí eu acolho ela, tenho ela tatuado, inclusive, pra lembrar sempre. Porque sempre que a gente tá com essa autoestima lá em cima, né? E suficiente foi uma palavra que veio pra mim, mandada aí. E eu acredito nela e todos os dias é um desafio de acreditar que eu sou sim capaz. E eu sou sim suficiente para o meu sonho, pra minha vida. E é isso é ser rica pra sempre. Sensacional. Pra você, Dani. Nova, né? Corajosa. É você ir mesmo com medo. Porque o medo sempre vai existir, né? É verdade. E a coragem só Sensacional. existe com medo. Então, já que ela mostrou a tatuagem, é essa daqui, né? Coragem. Pra me Sensacional. lembrar do lobinho aqui, que eu sou, dessa força maravilhosa que eu tenho. Ai, Uau. que incrível, gente. Porque você pode ser tatuada assim, rica também. Olha. Tudo que você quiser ser, meu amor. Esteja o que quem você você quiser. é, porque isso é a maior riqueza Só quem que vai existe. viver a sua vida é você. Exatamente. Ninguém mais. Olha, eu Então, tenho uma amiga que ela fala assim: cama de hospital e caixão só cabe um. Então, Cuide de você mesmo. Cuide de você. Se coloque em primeiro lugar. exatamente. Você é só você, só tem essa vida, não tem outra. É essa aqui que você tem pra viver nesse momento. Então, não importa o que aconteça, é você com você mesmo. No final, é sempre. E aí, gostou do podcast? Ai, eu amei. Passaria horas. Vai ter que ter um 2. Por favor. E vamos fazer atividade Botem na caixinha, enjoem elas, Vai bota ter. lá, Casa Origem parte 2, bota todo mundo aqui dentro. Meninas, eu quero agradecer demais pela parceria com o podcast, pela disponibilidade de estar aqui, por essa entrega. Eu espero que vocês que estão assistindo
sintam a energia que está sendo emanada nesse ambiente de prosperidade, de felicidade, de conforto, de acolhimento. Sintam aí da sua casa. Sinta aí da sua casa, eu espero que vocês estejam sentindo. E, inclusive, vamos falar também, não só da Casa Origem, que hoje está aqui presente, mas de Lene Story, que nos veste. Linda, E maravilhosa. olha o detalhe desse look. Olha Tem que esse. respeitar. Olha Olha que esse tecido. Maravilhosa. rica, Bem rica, bem rica. Se eu fosse rica pra sempre, eu faria uma consultoria de estilo. Eu vou ter que fazer a minha, né? Vai ter, eu vou fazer na minha. E também Robinho, do Estúdio Glow Up, Isaac, que fez essa sobrancelha incrível, porque eles arrasam. Um beijo pra vocês e obrigada por confiar no nosso trabalho. E mais uma vez agradecer o time Tom com meu cabelo. Ele é pra minha mãe. Gente, o cheiro aqui. Isso virou esse cabelo. Respeito. Vou abrir um E eu quero agradecer. Peraí. Eu ia fazer a mesma coisa. Eu vou fazer uma coisa. Então vamos fazer a mesma coisa? Ara, a produtora. Ará, produtora. Agradecer em especial o nosso diretor, Marco, Não. que ele é incrível. Existe um podcast Rica pra Sempre antes dele e um depois dele. Não, Então, tem que respeitar a produção. É. Vocês vão perceber assim. Eu acho que era desse que não era produzido. Nem daqui pra frente tá produzido. se vocês começarem a assistir os anteriores, assim, eu acho que eu já sei a partir de qual Teve deles. produção da Ara. Porque aqui também é uma produtora, né? Não é só Exatamente. um estúdio de podcast, aqui também é uma produtora. E- Então é um agradecimento pessoal nosso. De verdade. Que Marcos, assim, e Márcio também, que eu. Márcio, que é do estúdio, Marco, que produz a gente. Então, um agradecimento super especial. Porque Maravilhoso. a gente já era rica, né? Agora, meu Deus. Ele é Essa apresentador. produção. Ele é apresentador, inclusive, de um podcast do Bem Do Bem Temperado, Temperado, Bem Temperado Podcast. Assista que é também. chiquérrimo, por sinal. Que ele tá dando entrevista também. Ah, tá. Então, assim, eu acho que. Maravilhoso. Eu não vou ficar mais rasgando seda, não. Tá bom, né? Também. Tá bom. E aí, agora, tarefa de casa. Toda semana a gente deixa uma tarefa de casa pra galera. Sim. Então, comentem aqui embaixo qual foi o maior aprendizado para você, empreendedora, que ouviu esse podcast. Qual foi o seu maior aprendizado? E, claro, você pode deixar um tema pra gente trazer aqui das próximas vezes, né? Pode sugerir que a gente vai estar aqui pra ler e pra ouvir. Sim, concordo plenamente. Então, vamos encerrar, né? Siga, Ah, sim. se inscreva no canal, Se inscreva no canal, ativa o sininho, siga a gente no Instagram, ouça o podcast no Spotify. E, claro, compartilhe com as amigas. Que bom é ser rica pra sempre assim, ó. E com as Em amigas. conjunto. Compartilhe Ninguém com todo cresce mundo. sozinho, minha gente. Segue lá a Com Casa certeza. Origem. E é isso. Sigam a Casa Origem, o Ine Acioli, Dani Dani Góes, Góes. Suiane Nani Carneiro, Marina Farias, da Ricas pra Sempre, @Ricas pra Sempre. Se inscreva aqui para acompanhar a cada 15 dias. Beijo no coração, espero que você tenha saído realmente mais rica desse podcast. Tchau, Até tchau. o próximo. Tchau, tchau. Money loves me, money needs me, money wants me, and it's always here for me. I am a magnet attracting wealth with ease.